você me mandou um e-mail, apareceu propostas de design para postagens. Eu tinha entendido que seria. Olá, gente. Vamos dar início a mais uma edição do 15 Minutos de Papo com o Dr. Sérgio Abranches, politólogo, escritor, conhecido pelo seu mais conhecido... Oi, Ana. Conhecido pelo seu mais conhecido romance, ainda não publicado, O Intérprete de Borboletas, que será editado fortuitamente pela Record, via Rodrigo Lacerda. Todo dia eu tô falando isso, né? Tá ficando chato. Tá ficando chato. Oi, Ana. Tá ficando chato. O sujeito só fala nisso. Vamos aguardar a entrada do senhor Sérgio Abranches, que normalmente entra na hora, sabe? Normalmente entra na hora, sabe? Nossa, não respondeu nem a provocação. Cara ruim hoje. Zeca, Rosilene, Chico, André, Fernanda. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Bia Tarde, Zeca. Adriana, Marcelo. Parece que o Dr. Sérgio Abranches hoje decidiu esperar para entrar. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Já que ele não entra, eu vou fazer propaganda. Vou falar, Marco Antônio Lage, meu querido prefeito, entrou? Vamos falar um dia aí de Itabira, vamos? Já que nós estamos, olha o que eu vou fazer, o que eu recebi. Livros do maravilhoso Afonso Cruz, que eu vou ler. Vamos comprar um poeta, Nem Todas as Baleias Voam, e A Boneca de Cocochra. Marcelo, Elimar, Cuca. O Itaco Marco Antônio está aí falar que o Fli Itabira está no ar. O YouTube já está colocando os depoimentos das pessoas. E nós temos uma excelente surpresa a divulgar em breve. Ocupação Drummond Portinari. Não é, Marco? Gente, o que aconteceu com o Sérgio? Entrou aí, gente? Eu dei bobeira? Capuz, corre aí, vê se o Sérgio entrou, eu dei bobeira. Não. Deixa eu chamar ele aqui. Convidar para participar, Sérgio. Entrou? Entrou, cadê? Visualizar, entrar. Pronto. Estou tentando aqui. O que houve? Atrasou aí um pouquinho hoje? Não, estava tentando entrar aqui, não estava conseguindo. Aí eu convidei Vossa Excelência e conseguiu. Você já leu o livro do Afonso Cruz? Ainda não. Recebi 2 livros dele. Vamos comprar um poeta, Boneca de Cocochora e Nem Todas as Baleias Voam. Olha que título legal. Já é legal. Vou começar a tacar. Lerei. Então, Sérgio, estamos atrasados aí, então vamos direto ao assunto, que é centro. Que centro é o título que você deu? Aliás, está ficando bom de título, hein? Acho que não vai precisar mais consultar a Água-Lusa da próxima, não. Vamos dispensar o Zé Eduardo da nossa lista. Você pode fazer os títulos tudo sozinho. Mas ele é melhor de título. Mas o título das borboletas, você que sugeriu e ele gostou? Ou Não. ele que sugeriu e você mudou? Ele que sugeriu e eu mudei. Entendi. Então, por enquanto, ele está ganhando. Lamento informar. Intérprete de Borboletas, que é o livro mais conhecido e menos publicado ainda na face da Terra. Você só não aguenta mais eu falar desse livro. Um dia você vai ter que falar desse livro, Sérgio, aí, porque senão vai parecer que é mentira. Então, vamos lá, Serginho.
Lá. Então, teve aquele almoço que o Mandetta reuniu presidentes de partidos e outras lideranças, né, que não querem nem o Lula nem o Bolsonaro, para tentar chegar a um acordo pelo centro, mas não conseguiram. Não definiram uma candidatura, nem definiram uma estratégia comum, um início de acordo. E nessa reunião tinha muito bolsonarista, simpatizante do Bolsonaro, disfarçado em centro, né? Quer dizer, o presidente do Democratas, o ACM Neto, né? Vários que apoiaram o Arthur Lira na Câmara. Então, é uma situação que ainda tem isso, quer dizer, não há uma convicção plena dessas lideranças. Eu gostei do nome. A terceira via virou um coisa tão antipático que hoje fala em terceira via, você fica, "Ih, de onde vem essa terceira via?" A questão é saber assim, que centro é esse, né? Mas se você pensa do ponto de vista das lideranças, é muito difícil diferenciar esse centro do centrão, né? O PSDB e o Democratas, eles perderam muita musculatura. O PSD do Kassab ganhou musculatura nas últimas eleições, tanto parlamentares quanto para prefeituras, né? Na verdade, hoje, quer dizer, você tem ali você tem um centro esvaziado. Essa que é a questão. Tem clareza de quem está à esquerda, você tem clareza de quem está na extrema-direita, né? E tem alguns paradoxos, tem alguns mistérios nessa questão ainda. O primeiro deles é o seguinte: por que o Dória não consegue se beneficiar da vacina? Né? Quer dizer, toda a pesquisa, na conversa que a gente teve com o Carlos aqui, ele mencionou a pesquisa dele, a associação, a proximidade da pandemia, da doença, da Covid, provoca rejeição ao Bolsonaro. Seria lógico imaginar que quem dá soluções boas para a pandemia teria a aprovação da população, né? Então, e o Dória não tem, quer dizer, ele durante muito tempo o Brasil foi vacinado com a Coronavac, não tinha outra. A Fiocruz demorou a engrenar, né? E não tinha Pfizer. Aí a CPI já mostrou que por culpa do Bolsonaro. Então, por que o Dória não consegue melhorar? É uma coisa curiosa. Só que tem um aspecto, eu estava relendo a pesquisa do Datafolha hoje, e aí tem um paradoxo na pesquisa que é curioso, que é o seguinte: de fato, o Dória não consegue menção relevante nem na pesquisa, zero na pesquisa espontânea e muito baixinho na pesquisa estimulada, né? Espontânea é quando você pergunta sem falar o nome dos candidatos, a pessoa tem que responder na lata e depois você fala, bom, mas e se fossem esses os candidatos? Aí mostra a lista de candidatos e tal. Na comparação, quando sai da espontânea para estimulada, o Dória consegue alguns pontinhos, né? O Bolsonaro sobe bastante em relação à espontânea e o Lula sobe um pouco em relação à espontânea. Agora, quando eles fazem a simulação do segundo turno, o Bolsonaro perde 10 pontos em relação às indicações que ele tinha recebido para o primeiro turno. Quer dizer, como se ele perdesse eleitor. Para quem? Para o Lula? Para o Lula, que cresce. Ou para o Ciro, que cresce. Ou até para o Dória. Entendeu? Quer dizer, tem uma inconsistência qualquer aí que deve estar na cabeça do eleitor, na verdade. Não deve ser decorrência da metodologia, porque a metodologia vem sendo aplicada há muitos anos pelo Datafolha, ela já está consolidada, e é raro acontecer isso, de você ver alguém perder espaço quer dizer, perder voto, intenção de voto do primeiro para o segundo turno. Então,
E aí o Dória se beneficia, quer dizer, ele na última pesquisa do Datafolha ele já está à frente do Lula. Está naquele empate ali por conta da margem de erro e tal, mas o fato é que ele passa, né, um ponto do Bolsonaro. E o Bolsonaro perde em relação à pesquisa de primeiro turno, ele perde 2 pontos. Essa, a impressão que eu tenho é que é um problema de percepção. Tem a ver, de novo, com aquela questão da psicologia social que o Carlos estava falando, que é importante hoje na política, na análise política. É que é o seguinte, quer dizer, quando você põe ele numa fila cheia de gente, aí o Dória some e o Bolsonaro cresce. Agora, quando você afunila e força a pessoa a pensar, você, cara, pensa bem, Lula ou Bolsonaro, Ciro ou Bolsonaro, Dória ou Bolsonaro, aí o eleitor prefere o outro, não o Bolsonaro. Aí se realiza, na verdade, a expectativa criada pela rejeição, que é de 54%. Entendeu? Que é a menor, é bem maior do que a rejeição do Lula, que é 36%, e do Dória, que é 30%. É Isso que eu ia te perguntar, Dória também está na faixa boa de rejeição, né? Olha, 30% de rejeição e nada é a mesma coisa. É, Não faz a menor diferença. A de rejeição alta é quando ela ultrapassa 45%. entendi. Então, na verdade, quer dizer, o Dória e o Lula, essa rejeição não atrapalharia consideravelmente a eleição deles, porque a votação deles, porque você tem que descontar daí os eleitores do Bolsonaro, os eleitores firmes do Bolsonaro, né, que são em torno de 17%, você tomando a pesquisa espontânea. As pessoas que dizem Bolsonaro de lata, na lata, assim e tal. Esse pessoal não vai votar nem no Dória nem no Lula, que são considerados inimigos do Bolsonaro. Então, você desconta 17 dos 36 do Lula, pronto, já está com uma rejeição baixinha. Desconta 17 dos 30% do Dória, ele já está com 13. Entendeu? Quer dizer, então, não tem uma não tem muita importância esse nível de rejeição. O do Bolsonaro tem. E talvez ele se expresse nessa comparação de segundo turno. Quer dizer, quando você expõe o cara, aí ele diz, cara, aí realmente na comparação não dá para comparar. Né? Então, que eu acho que vai acontecer? Eu acho que o centro não vai conseguir um candidato. Quer dizer, uma liderança que seja. Por quê? Porque se você tem assim, você tem que considerar tem disponibilidade no eleitorado? Tem. Tá certo? Quer dizer, se você pega a pesquisa espontânea, por exemplo, você tem 62% do eleitorado que não se define nem pelo Lula nem pelo Bolsonaro, dos quais o equivalente a 49% do total, e não 49% dos 62%, a 49% do total é indeciso. Não tem candidato, não sabe quem vai votar. E tem mais aí uns 10% que dizem que vão votar nulo ou branco, né? Diante das escolhas que estão disponíveis. Quer dizer, então, espaço no eleitorado, né, tem. Você tem aí um nem relativamente bem caracterizado, um eleitor que não vota nem no Lula nem no Bolsonaro. Em princípio. Né? Então, a questão é que o que acontece? Quer dizer, quem vai definir isso aí? São os polos. Você tem um polo que é fixo na extrema-direita. Mas você tem um polo pragmático, que é o Lula, que está vindo na direção do centro. Né? O que acontece? Quer dizer, se nenhum dos dois está com força gravitacional suficiente para atrair todos os eleitores para um lado e para o outro, e aí você tem essa quantidade grande de eleitores que está à deriva ali em busca de uma outra força para atraí-los, se essa força não aparecer, a força gravitacional dos dois polos vai se manifestar. Né? O Ciro não consegue sair de onde ele está, tá certo? Quer dizer, ele está
Ele já poderia ter, como ele está fazendo campanha, ele tá presente nas redes, né? Ele está aparecendo onde quer que convide, ele vai. E ele não consegue emplacar, Ele é foi na porque, Leda Nagli ontem. pois é, ele está disputando, quer dizer, ele não consegue definir o eleitorado dele, né? Então, eu acho que o que vai acontecer é que os dois polos vão se consolidar e aí vão atrair os candidatos. Nesse aí pode acontecer uma divisão interessante, que é o seguinte: Mas e o bolo, é que Sérgio? não faz efeito nenhum, zero efeito. Como é que você tem ali o que pode acontecer? É que a direita, quer dizer, as lideranças supostamente de centro, que se dizem de centro, onde tem bolsonarista arrependido, Mandetta, bolsonarista arrependido. Amoedo, bolsonarista arrependido. Dória, bolsonarista arrependido, né? Então, quer dizer, o que pode acontecer é que essas lideranças, essas sim, sejam atraídas de novo pelo Bolsonaro, mas os seus eleitores, na maioria, não. Entendeu? Quer dizer, isso aí pode produzir um tremendo desastre partidário. Eu vou terminar aqui com essa questão. Porque a estratégia que os partidos adotarão a campanha ostensiva que as suas lideranças façam vai ter impacto sobre as eleições parlamentares. E esses partidos podem perder musculatura. Tanto que o Kassab, por exemplo, muito provavelmente vai ficar do lado do Lula, porque ele vai gravitar para o que parece mais forte e mais popular, no momento com menor rejeição, porque isso pode beneficiar o partido dele, o PSD. E o PSD já vem comendo representação parlamentar do Democratas do PSDB e Ele do vai ter MDB, algumas adesões do importantes MDB. agora, né? Pois é. Né? Então, Agora, e o papel do PSB agora, Sérgio? o Auxiliar ao PT e PSB pronto? acaba tendo que ser, o Afonso, porque se não sai à frente democrática, né, e de fato se tem um acordo geral entre todas as lideranças do centro para a esquerda e do centro-direita para a esquerda, de que vão ficar no campo democrático, portanto não vão apoiar o Bolsonaro porque ele não é democrata, aí você teria um papel de protagonismo mais forte para o PSB, né, que seria a força que seria capaz, digamos, de agregar o pessoal mais moderado da esquerda, que está disposto a abandonar espaço pela democracia. Né? Se você tivesse que dar um palpite em matéria de surpresa nesse cenário, qual seria? Surpresa a gente nunca vê. A gente só sabe que ela aconteceu quando ela acontece. Em palpite? ACM Não, Neto? porque se você diz assim, não, o fulano pode ser uma surpresa, já não é mais uma surpresa, porque tem algum elemento. Tem algum elemento para dizer isso. A CM zero, né? Não tem a menor chance Zero, né? de zero, Flávio zero. Dino? Não, o Flávio Dino poderia ter um papel relativamente bom, sobretudo no Nordeste, como vice numa chapa de composição da Frente Democrática, mas como candidato isolado, não tem, Afonso, quando você tem dois candidatos que têm muita popularidade já, como Bolsonaro e Lula, se você não chegar com força, entendeu? Esquece, não vai dar. Tá difícil. Bem, então a conclusão é que vai depender mais do Lula conseguir capilarizar votos à sua direita, digamos assim, né? Do que qualquer outra coisa, né? Claro, porque a disputa é essa. Né? Quer dizer, o Lula e o Bolsonaro estão disputando o eleitor que os elegeu. É o mesmo eleitor. As pessoas não levam isso em consideração. Tem uma diferencinha de margem assim, por causa das gerações. Né? Por exemplo, nessas eleições, a minha neta vai estar com 16 anos e vai votar.
né, a geração da Mariana é uma geração nova que entra, né? E ela E vai tende a, votar, e e vai não votar vai contra votar o no Bolsonaro. Bolsonaro, Vai vai votar votar contra o Bolsonaro. Isso é. claro, vai votar contra o Ontem Bolsonaro, né? tinham amigas da Mariana que eu fiz o meu censo particular aqui. Não tem jeito, é anti-Bolsonaro. Então tem essa franja, né, de eleitores que não. Agora, se você pegar o grosso do eleitorado que votou desde o primeiro mandato do Lula até agora, o que aconteceu? Esse eleitor votou no Lula, votou na Dilma e votou no Bolsonaro, uma parte dele. Tem Então, é razão. esse eleitor que eles estão disputando, tá certo? É o eleitor que pode gravitar de acordo com a mensagem ali específica da campanha, com os humores e tal. Por isso é que eu acho que se o Lula faz um movimento para o centro mais claro, né, ele tende a ser o favorito. Sérgio, só para encerrar, então, nessa linha de raciocínio na qual o Dória não consegue capitalizar o retorno positivo da vacina, você acha que isso acontece também em outros estados, por exemplo, Minas ou o próprio Flávio Dino? Não, porque só tem o caso do Dória. Ele é o único que produziu uma vacina. Ele bancou o Entendi. desenvolvimento da vacina, bancou a produção da vacina e foi mal que mal ressarcido depois pelo governo federal, que tinha a obrigação de pagar, tá certo? Entendi. A economia não vai ser um fator totalmente decisivo. Primeiro porque teve uma conversa muito legal entre o Sérgio Rodrigues e o colunista da Folha, poxa, me escapou o nome dele aqui agora, de economia, que é o Torres Freire, que ele falou que a economia estava despiorando. Muito bom. Quer dizer, a economia não está melhorando, ela está despiorando, quer dizer, ela está ficando pior, menos pior. É Né? aquela coisa do fundo do copo, olha, se o copo está vazio, qualquer gota que bater lá, Então, melhora. é muito pouco provável que a economia melhore tanto assim, mas, sobretudo, ela não vai melhorar no campo que atinge diretamente a população, que é inflação e desemprego e renda. Isso A aí coluna da está Miriam ontem descolado. foi forte com isso, inclusive. Fiquei Está observando, inclusive. descolado. Então, não vai acontecer. Quer dizer, vai ter algum efeito econômico, porque ele vai fazer gasto, ele vai, né, botar auxílio emergencial, etc. Mas aí é aquilo que eu e o Carlos estavam conversando. O que vai acontecer? Você vai ter a, a, a economia mitigando em parte, mas não no todo, o efeito negativo da pandemia na eleição. Mas a pandemia ainda vai ser no domingo nós vamos bater 500 mil mortos, tá certo? Quer dizer, então não tem jeito, É. é isso E aí. engraçado que matemática não falha, né? Agora já junho, Matemática não 500 mil, falha. dezembro, 1 milhão. Tem jeito de Exatamente. mudar isso, não. Ó, Infelizmente. livrinho. Oba, mostra aí. Crise da democracia representativa e neopopulismo no Brasil. Zé Álvaro Moisés e Francisco Verfort. Ó, Zé Álvaro. Zé Álvaro e Ótimo. o Verfort, esse livro, eu não sei se ele está à venda, porque Isso é ele é antigo, da. né? Não, ele acabou de sair. Ele é Jura? da Fundação Konrad Adenauer. Faz parte de um projeto que eles estão fazendo juntos. E o Zé Álvaro e o Verfort são dois excepcionais politólogos brasileiros que o Zé Álvaro ainda é professor da USP, mas eles são excelentes e eles entendem muito disso que se trata esse livro. Né? Quer dizer, a vida toda deles, eles trabalharam nessa área aí. O Verfort na questão do populismo e tal, e o Zé Álvaro na questão de eleições, É partidos, ciência política mais. legislativo, Política. etc. Então, Gosto muito dos dois. recomendo. Fiz vários sempre um papos com eles. Isso aí. Então é isso. Então tá bom, Sérgio. Um ótimo Até final de semana. amanhã. Desta vez é final de Ótimo semana final de mesmo. semana para todos. Desta vez acertei. Não Bom fica dando final de rata que nem semana. ontem.
Esquentou aí, é? Você hoje não está todo Aqui, Sérgio, agasalhado? eu tirei, tá tudo aqui. Ah, É bom. porque é um tal de calor e frio, parece que tô E, adolescendo. Mas é assim mesmo, essa pegou Covid. época você faz um Toma calor, faz frio, cuidado, faz calor. pegou Covid, hein? Covid que dá É, essas tá oscilações da doido, temperatura. tá doido. Ó, deixa um beijo especial para a família, final de semana, e um abraço, querido. Muito obrigado. Obrigado. Bom Até fim de já. semana para todos. Tchau.